que você tá fazendo aí? Tô estudando pra prova, cara, só que eu não entendi nada. Nossa, pior que a prova é amanhã, cara, e eu não entendi nada também. Nem de genes letais e nem codominância. E pelo que disseram, ia tá difícil essa prova, hein? Pois é. Mas qual que é a dificuldade de vocês entender esse conteúdo? Ô, louco, quem é você? Prazer. Gregor Mendel, o pai da genética. Oxi. Meu Deus, só tem maluco aqui. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental para quem estuda biologia: as leis de Mendel, que explicam como as características são transmitidas dos pais para os filhos. Esse é um dos assuntos mais importantes da genética e, ao mesmo tempo, um dos mais fascinantes. Ao final da nossa conversa, vocês vão entender o que é a primeira lei de Mendel, também chamada de Lei da Segregação dos Fatores, e a segunda lei de Mendel, conhecida como Lei do Sortimento Independente. Mas antes de falarmos das leis, é essencial que a gente conheça um pouco da história de quem propôs tudo isso, Gregor Johann Mendel. Mendel foi um monge, botânico e naturalista austríaco que viveu no século XIX. Lá pelos anos de 1856 a 1863, ele realizou uma série de experimentos muito bem planejados no jardim do mosteiro onde morava. O objetivo dele era entender como as características das plantas eram passadas de uma geração para outra. Naquela época, a ideia dominante era que os filhos eram resultado de uma mistura homogênea das características dos pais, como se fosse uma mistura de tintas. Mas Mendel suspeitava que havia algo mais específico, mais sistemático. Ele escolheu estudar ervilhas, mais precisamente a espécie Pisum sativum. E por que as ervilhas? Porque elas apresentavam várias vantagens. Tinham ciclo de vida curto, eram de fácil cultivo, produziam muitas sementes e, principalmente, apresentavam características bem definidas e contrastantes. Por exemplo, cor da semente amarela ou verde, forma da semente lisa ou rugosa, cor das flores roxa ou branca e por aí vai. Além disso, Mendel conseguia controlar muito bem a reprodução das ervilhas, realizando cruzamentos entre plantas de sua escolha. Agora, vamos falar da primeira lei de Mendel, também conhecida como a Lei da Segregação dos Fatores. Primeira lei de Mendel, a Lei da Segregação. Mendel começou fazendo cruzamentos de plantas puras, ou seja, plantas que sempre transmitiam a mesma característica para a sua descendência. Por exemplo, ele cruzou plantas de sementes amarelas puras com plantas de sementes verdes puras. Ele chamava essas plantas de geração P, de parentais. Quando Mendel cruzou essas plantas, ele observou que, na geração seguinte, a chamada geração F1, todas as plantas nasceram com sementes amarelas. A característica verde simplesmente desapareceu. Isso intrigou muito Mendel. Mas ele foi além. Ele deixou essas plantas da F1 se autofecundarem e analisou a geração F2. E o que ele percebeu? Aproximadamente 75% das plantas tinham sementes amarelas e 25% tinham sementes verdes. Ou seja, a característica verde, que tinha sumido na F1, reapareceu na F2. Com isso, Mendel concluiu que as plantas da F1, apesar de apresentarem sementes amarelas, carregavam em si a informação para a cor verde. Mas essa característica ficou escondida. Ele chamou essa característica escondida de recessiva, e a que se manifestava, no caso a cor amarela, de dominante. Então, ele propôs que cada característica é determinada por dois fatores, que hoje nós chamamos de genes, um vindo do pai e outro vindo da mãe. Cada fator pode ter formas diferentes, chamadas de alelos. No caso da cor da semente, o alelo A representava a cor amarela, dominante.
e o alelo a representava a cor verde, recessiva. Assim, as plantas puras amarelas tinham o par AA, enquanto as plantas puras verdes tinham o par AA. Quando ele cruzou essas duas plantas, todos os descendentes receberam um alelo A e um alelo A, ficando com o genótipo AA. Como A é dominante, todas as plantas da F1 foram amarelas. Quando as plantas AA se cruzaram entre si, na F2, as combinações possíveis eram AAA, planta amarela, AAA, planta amarela, AAA, planta amarela e AAA, planta verde. Assim, 3 plantas com fenótipo amarelo para cada planta com fenótipo verde. Isso gera a proporção clássica de 3:1. Essa é a essência da primeira lei de Mendel. Cada indivíduo possui 2 fatores que determinam uma característica e esses fatores se separam durante a formação dos gametas, sendo transmitido apenas um fator por gameta. Ou seja, na formação dos gametas, que são as células sexuais, como o óvulo e o espermatozoide, os 2 alelos que um indivíduo possui se separam, e cada gameta recebe apenas um deles. Esse processo de separação dos alelos é chamado de segregação e acontece durante a meiose, que é o tipo de divisão celular responsável pela formação dos gametas. Assim, a primeira lei de Mendel explica que, mesmo que uma característica não apareça em um indivíduo, ela pode ser passada para a próxima geração. Isso é o que acontece com as características recessivas. Agora que vocês entenderam bem a primeira lei, vamos para a segunda lei de Mendel, que é um pouco mais complexa, mas também muito importante. Segunda lei de Mendel, a lei do sortimento independente. Depois de estudar características isoladas, Mendel resolveu analisar 2 características ao mesmo tempo. Por exemplo, ele analisou simultaneamente a cor da semente, amarela ou verde, e a forma da semente, lisa ou rugosa. Assim como antes, ele usou plantas puras, por exemplo, plantas com sementes amarelas e lisas, genótipo AABB, e plantas com sementes verdes e rugosas, genótipo AABB. CN2, geração F1 e dominância dos alelos. Depois de estudar características isoladas, Mendel resolveu analisar 2 características ao mesmo tempo. Por exemplo, ele analisou simultaneamente a cor da semente, que podia ser amarela ou verde, e a forma da semente, que podia ser lisa ou rugosa. Assim como antes, ele usou plantas puras. Por exemplo, plantas com sementes amarelas e lisas, com o genótipo AABB, e plantas com sementes verdes e rugosas, com o genótipo AABB. Quando Mendel cruzou essas 2 plantas, a geração F1 apresentou todas as sementes amarelas e lisas, com o genótipo ABB. Isso acontece porque os alelos A, que são amarelos, e B, que são lisos, são dominantes sobre os alelos A, que são verdes, e B, que são rugosos. Mas ao deixar essas plantas da F1 se cruzarem, Mendel analisou a geração F2 e encontrou uma grande variação de combinações. Surgiram plantas amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verdes e lisas, e verdes e rugosas. Ou seja, todas as combinações possíveis entre as 2 características. A partir disso, Mendel elaborou a segunda lei, que afirma: os fatores que determinam características diferentes segregam-se de forma independente na formação dos gametas. Em outras palavras, o gene que determina a cor da semente não interfere na distribuição do gene que determina a forma da semente. Cada par de alelos se comporta de maneira independente. Assim,
Ao formar os gametas, a planta com o genótipo AABB pode produzir 4 tipos de gametas diferentes: AB, 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 cada um com a mesma probabilidade, ou seja, 25% de chance. Quando fazemos o cruzamento entre 2 indivíduos AABB, utilizando o famoso quadrado de Punnett, conseguimos prever que a proporção fenotípica na F2 será de 9 para 3 para 1, 9 plantas amarelas e lisas, com pelo menos um A e um B, 3 plantas amarelas e rugosas, A e BB, 3 plantas verdes e lisas, A e B, uma planta verde e rugosa, AA e BB. Essa proporção demonstra claramente que as combinações de características acontecem de forma independente, reforçando a segunda lei de Mendel. Mas aqui é importante fazer uma observação: essa lei se aplica apenas quando os genes estão localizados em cromossomos diferentes ou estão bem distantes no mesmo cromossomo. Quando os genes estão muito próximos no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos. Isso é o que chamamos de ligação gênica. E aí, a segunda lei não se aplica completamente. Mas aqui é importante fazer uma observação. Essa lei se aplica apenas quando os genes estão localizados em cromossomos diferentes ou estão bem distantes no mesmo cromossomo. Quando os genes estão muito próximos no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos. Isso é o que chamamos de ligação gênica. E aí a segunda lei não se aplica completamente. As leis de Mendel são a base para compreendermos como ocorre a herança genética em todos os seres vivos que se reproduzem sexualmente. Mesmo hoje, com o avanço da genética molecular, os princípios mendelianos ainda são fundamentais. Mendel, com experimentos simples, foi capaz de deduzir as regras gerais da herança. No entanto, ele não sabia da existência dos cromossomos nem do DNA, que só foram descobertos mais tarde. Mesmo assim, o que ele chamou de fatores hereditários correspondem exatamente aos que hoje conhecemos como genes. A primeira lei nos explica como as características podem ser transmitidas mesmo sem se manifestar. Por exemplo, pais de olhos castanhos podem ter um filho de olhos azuis, se ambos forem portadores do alelo recessivo para essa característica. A segunda lei nos ajuda a entender a variedade imensa de combinações de características que podem surgir nos descendentes, quando múltiplos genes estão envolvidos. Além disso, essas leis são a base para o desenvolvimento de técnicas modernas, de melhoramento genético, diagnóstico de doenças hereditárias e até para a compreensão da herança poligênica, que ocorre quando uma característica é determinada por vários genes, como acontece com a altura, a cor da pele e o tipo de cabelo nos seres humanos. É importante lembrar que, com o avanço da genética, descobrimos algumas exceções às leis de Mendel. Por exemplo, a dominância incompleta, onde o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário. A codominância, em que ambos os alelos se expressam igualmente, como ocorre no sistema sanguíneo ABO. A herança ligada ao sexo, quando os genes estão localizados nos cromossomos sexuais. Mas, apesar dessas exceções, os princípios básicos estabelecidos por Mendel continuam válidos e fundamentais. É importante lembrar que, com o avanço da genética, descobrimos algumas exceções às leis de Mendel. Por exemplo, a dominância incompleta, onde o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário. A codominância, em que ambos os alelos se expressam igualmente, como ocorre no sistema sanguíneo ABO. A herança ligada ao sexo, quando os genes estão localizados nos cromossomos sexuais. Mas, apesar dessas exceções,
os princípios básicos estabelecidos por Mendel continuam válidos e fundamentais. Então, para finalizar, a primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, nos mostra que os alelos se separam na formação dos gametas, e cada gameta recebe um alelo apenas. A segunda lei de Mendel, ou lei do sortimento independente, nos ensina que diferentes pares de alelos se combinam de forma independente, gerando uma enorme variabilidade genética. Essas descobertas transformaram completamente a biologia e deram início àquilo que hoje chamamos de genética, um campo que influencia áreas como medicina, agricultura, biotecnologia e até a engenharia genética, como a clonagem e a edição genética através do CRISPR. Mendel foi um verdadeiro gênio, e sua paciência e rigor científico são até hoje motivo de admiração. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação completa sobre as leis de Mendel. Se ficou alguma dúvida ou quiserem aprofundar algum ponto, fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.